O Bitcoin e as criptomoedas dispararam, mas será que essa alta é real? É hora de comprar pesado ou é melhor esperar mais um pouco? Então fica até o final para você tirar suas próprias conclusões. Eu vou analisar em detalhes o Bitcoin e a estrutura de mercado para você conseguir entender exatamente que ponto a gente está no mercado e tirar as suas próprias conclusões. Podemos ver aqui que as criptomoedas essa semana estão explodindo, muita coisa subindo bastante. Trump, a gente teve uma notícia recente, por isso que está subindo 70%, que o Trump vai fazer um jantar para os 220 maiores proprietários do token. Então é um pump que, no meu entendimento, não é irreal, mas tokens com bons fundamentos, como a IMX subindo 45%, SUI, um excelente token, subindo 44%, NIA 27%, Render. Então definitivamente está sendo uma semana muito positiva para o mercado. Mas eu vou te mostrar que você tem que ter bastante cuidado, porque o Bitcoin está chegando numa zona muito importante de resistência. Estou aqui no gráfico diário do Bitcoin, podemos ver que o preço rompeu essa linha de tendência que está vindo desde janeiro desse ano, está destacado aqui nesse ciclo alaranjado. E vemos aqui que a gente também teve uma quebra de estrutura de mercado, representado por esse choque, que significa change of character. Isso significa que a gente rompeu o último topo, mas a gente ainda não fez um fundo descendente. Para a gente confirmar uma estrutura de alta de mercado, qual que é o cenário? A gente tem que fazer uma quebra de estrutura, como a gente está vendo aqui agora, mas a gente tem que fazer um fundo superior ao fundo anterior. Então a gente só teve a quebra de estrutura de mercado. Para a gente afirmar com certeza que agora a gente está numa tendência de alta, a gente tem que fazer algum tipo de movimento nesse nível, com um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, para efetivamente a gente confirmar o cenário de alta. Então a primeira coisa é toma muito cuidado. Tem muita gente na internet aí falando que agora vai chegar no máximo histórico, que a gente vai atingir o topo. Para mim é irresponsabilidade quem faz essas afirmações no momento atual do mercado, e eu estou aqui para te falar a verdade, estou aqui para te falar o que exatamente está acontecendo e não para ficar oferecendo ou prometendo ilusões ou nada desse sentido. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável quando a gente está no mercado financeiro, e a gente sabe que o mercado está passando por um momento de turbulência devido a toda essa questão de guerra tarifária aí do Trump. Então, voltando aqui para o gráfico, a gente viu que a gente fez esse order block, significa que exatamente a gente teve essa quebra de estrutura, mas a gente está chegando aqui num order block na região de cima. Order blocks geralmente são zonas em que a gente apresenta algum tipo de resistência ou suporte. E eu gosto de usar bastante os order blocks para definir as resistências e suportes, porque ele é mais confiável no sentido que isso é mais objetivo. Fazer linhas de tendências, fazer linhas horizontais, ela é uma questão muito subjetiva de cada analista. Order block não, é um conceito técnico. Então, para momentos como a gente está vivendo no mercado agora, que é um momento de muita indecisão, eu gosto de usar os order blocks em confluência com outros fatores para entender quais são as maiores probabilidades de resistência e suporte, porque trade é isso, é um jogo de probabilidade. Você vê as confluências, as probabilidades se estão maiores ou menores ao seu favor e faz a sua aposta. Então a gente pode ver que o preço está chegando exatamente aqui nesse order block, que é a região de 96 mil a 99 mil dólares. Então espere algum tipo de resistência nesse order block. Além disso, como confluência de resistência nessa região, o que a gente tem? A gente tem essa primeira Fibonacci que eu tracei aqui da máxima até a mínima, e coincide com esse order block a região de 0,618 de Fibonacci. É uma região muito operada para reversões de tendência. Então, se a gente olhar o momento como um momento ainda em cenário de baixa, uma reversão na 618 de Fibonacci é esperada. Junto com esse order block, a gente tem a primeira confluência em que pode haver essa resistência. Eu vou apagar aqui Fibonacci, vou mostrar mais uma região importante aqui, que é através do Fixed Range Profile. É um indicador que mostra os níveis de volume juntamente com os preços, tá? Então são essas barrinhas laterais aqui, muito parecido com o volume aqui, mas a vantagem, eu gosto de utilizar bastante esse indicador, porque ele mostra aqui quais foram os preços, as regiões que a gente teve mais negociação.
Então a gente vê aqui que a gente teve bastante negociação quando a gente rompeu essa casa de 83 mil dólares. Isso significa uma resistência no futuro, caso o preço volte aqui, ou melhor, quando o preço voltar aqui. E nessa região aqui de cima, que tem essa linha vermelha, a gente tem a área de volume de alta desse Fixed Range Profile, tá? E geralmente é uma região que também apresenta resistência, por isso que ela está em vermelha. Então a gente teve um volume significativo aqui, que coincide também com essa região do order block, e o preço ele tende a visitar todas as faixas que a gente tem baixo volume, né? Então a gente tinha essa faixa aqui de baixo volume, que o preço está revisitando agora, começa a ter um nível de resistência aqui nesse volume maior, então a gente pode ver que essa vela aqui, essa última vela de 4 horas, ela está tendo um nível de resistência, ou seja, já teve um volume de baixa aqui através dessa sombra, e não conseguiu ainda romper essa região aqui que mostra um volume um pouco maior. Então a gente depois tem volume mais significativo aqui e também tem um volume mais significativo aqui, ou seja, coincidindo com essa linha vermelha que por sua vez coincide com todo esse order block. Então é mais uma confluência que a gente está vendo de resistência para o preço, então o preço vai ter algum nível de dificuldade para poder romper dos 96 até os 99 mil dólares, tá? Então, por isso que eu falei no começo do vídeo que eu entendo que ainda é irresponsabilidade de quem está falando aí que a gente vai direto para o all-time high, ou seja, bater ali os 109, 110 mil dólares. Essa possibilidade existe? Existe, sempre existe. Mas, de novo, a gente tem que trabalhar com as probabilidades e aqui a gente está vendo uma forte confluência. Uma forte confluência que indica resistência para o preço nos níveis atuais. E a prova disso, quando a gente vai aqui para o gráfico de 15 minutos, a gente pode ver que a gente fez aquela mesma quebra de estrutura aqui através desse choque no gráfico de 15 minutos, ou seja, o preço rompeu a mínima anterior e agora está fazendo um reteste no nosso order block. Então coincide que sim, estamos já vendo aqui no gráfico de 15 minutos um certo nível de resistência para o Bitcoin. Vamos voltar aqui para o gráfico diário, agora vamos ver o cenário positivo, ou seja, se realmente essa tendência de alta ela vai continuar. O que eu espero? Se a gente traça aqui uma Fibonacci, então, dessa mínima, e considerando que a gente está aqui agora na região máxima, um recuo do preço até essa região aqui de 84, 85, 83 mil dólares, que coincide com esse order block que foi feito. Nesse cenário, a gente ia mitigar dois Fair Value Gaps que funcionam como imãs para os preços. São regiões em que o preço tende a voltar para fazer um balanceamento do mercado. Inclusive eu vou fazer um vídeo específico para Smart Money Concepts, para quem tem interesse em entender e operar como os grandes investidores institucionais operam. Então chegando aqui na 0,5 de Fibonacci, que também coincide com a 0,618, é um nível de suporte muito interessante. Se a gente vê o preço, independente de onde ele pare aqui nesse nível de resistência, voltar até essa região aqui, que por sua vez também coincide com um grande volume, como a gente está vendo aqui. Essa linha laranja que a gente está vendo aqui, ela significa POC, é o Point of Control do Fixed Range Profile, ou seja, é a região que a gente teve mais volume de negociação durante todo esse range que foi traçado aqui da máxima até a mínima. Então tende a oferecer também um nível de suporte muito importante. Então veja que aqui a gente também tem uma confluência interessante. A gente tem esse grande volume de negociação, a gente tem as regiões ali de 0,5 a 0,618 de Fibonacci e a gente tem um order block no gráfico diário, além de mitigar dois Fair Value Gaps. Então, no meu entendimento, o cenário mais provável que a gente pode ver para o preço do Bitcoin, e também seria o cenário mais saudável para o mercado de alta de longo prazo, toda vez que o preço sobe muito rápido, ele tende a cair muito rápido também. Então, se o preço ele conseguir vir até essa zona de resistência, voltar, fazer uma correção, um rebalanceamento, um reteste aqui nessa região do Fair Value Gap, para depois subir de novo, para mim seria um cenário muito mais saudável e realista para a gente voltar para as máximas históricas. Então, eu particularmente não estou comprando pesado, não comprei nem Bitcoin, nem nenhuma criptomoeda com esse aumento aí que a gente teve nos últimos 3 dias. Eu estou esperando para poder confirmar, porque existe sim a possibilidade do preço chegar nessas regiões e despencar aqui até esse order block de baixo,
que seria a região de 69, 68 mil dólares. Os próximos dias vão ser decisivos e é o que eu estou esperando para poder me posicionar melhor no mercado e preservar o meu capital. Se o preço rompe essa região aqui dos 99 até os 96 mil dólares, muito provavelmente ele fará algum nível de reteste aqui para depois romper as máximas históricas. Ou seja, o meu custo de oportunidade é muito baixo. A gente está falando aí que se eu não entrar agora, eu perderei algo em torno de 6%, né, de rentabilidade, ou seja, não ganharei 6% de rentabilidade, mas em compensação, se daqui o preço desaba até essa região de baixo aqui, que existe a possibilidade, eu perderia 25%. Então, assim, eu deixo de ganhar 6%, mas também me protejo de uma eventual perda de 25%. Para mim é um trade-off positivo. Tá? Um ponto muito importante para destacar, que fortalece esse cenário de alta, não só essa quebra de estrutura, não só a quebra da tendência de baixo, foi justamente o RSI. Eu vou aumentar um pouco aqui, então para quem não sabe, RSI é um indicador de momento do mercado, ele geralmente dá sinais antes de uma movimentação mais forte do preço, e o RSI, justamente logo antes da gente fazer a quebra daquela linha de tendência de baixa, a gente pode ver que o RSI rompeu aqui no gráfico diário essa linha de tendência de baixa também. Então isso é um excelente sinal, significando que a gente pode sim agora está fazendo um movimento de mais longo prazo e evitando o cenário em que o preço cairia até essa região de 70 mil dólares. Tá? Estamos chegando aqui numa região alta, que indica que o preço pode fazer algum nível de correção aqui para baixo, e aí coincidiria com essa correção. Então esse seria o cenário mais positivo e saudável para o mercado. A quebra dessa linha de tendência de baixa por parte do RSI é um excelente sinal para o preço continuar subindo no médio e longo prazo, eventualmente após algum nível de regressão para testar esses níveis um pouco mais baixos. Antes da gente seguir aqui para o nosso dashboard com dados de mercado, de blockchain, para embasar toda aquela análise, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para que eu volte a aparecer de novo para você e você veja essas análises sinceras, responsáveis e objetivas do mercado. Indo aqui para o ratio de long and short, até ontem a gente estava com uma posição compradora maior do que uma posição vendedora. A gente pode ver que isso inverteu e a gente viu isso também lá no gráfico de 15 minutos em que a gente teve aquela quebra que estruturou para baixo. Então, estamos ainda numa relação saudável, é sempre bom estar um pouquinho acima de 50% para um lado, quando esse valor aqui, independente se for uma posição compradora ou vendedora, ele fica superior a 55%, eu entendo que é o sinal de alerta para o mercado, então essa proporção de 48, 49 para 51% está saudável, significa que o mercado está tendo uma disputa saudável naquela região que a gente viu. O que me preocupa é o funding rate. A gente pode ver que a gente está em níveis bem baixos aqui, ó, talvez fique um pouco pequeno para visualizar, mas o funding rate está negativo. Então a gente pode ver aqui essa linha vermelha, que talvez fique um pouco pequeno aí para você, mas é uma linha vermelha que está bem negativa, significa que toda vez que essa linha fica muito negativa, a gente vê algum tipo de queda do preço no curto prazo. Então vamos prestar atenção nisso. E a gente vê também aqui os Open Interest, né, que são juros em abertos, também através dessas colunas verdes. E a gente pode ver que a gente está também em níveis bem altos, tendemos ali, o que tende a indicar uma certa regressão do preço. Em relação à liquidez, a gente tirou bastante liquidez do mercado, lembrando que o preço ele tende a buscar as zonas de liquidez nos últimos dias, tem pouca liquidez, tanto na região imediatamente superior quanto inferior. Então, eu não vou ficar surpreso se o preço fizer algum nível de lateralização nesse momento, para depois decidir se ele vai buscar essas liquidez superiores aqui, de curto prazo, 95 mil dólares, da parte de cima, e aqui também na parte de baixo, a região que tem mais liquidez, a gente está falando aqui algo em torno de 89 a 90 mil dólares.
Um outro dado que também me deixa preocupado no curto prazo, que é o que? O Fear and Greed, é um indicador de medo e ganância. A gente pode ver que a gente estava em medo há poucos dias atrás e agora a gente já está em ganância. 72 já é um nível alto para esse indicador, o que coincide com aquela região de resistência que eu mostrei mais cedo. Toda vez que esse indicador ele vai aqui para ganância ou ganância extrema, a gente tende a ver uma correção de preço. E isso daqui é uma coisa que está acontecendo agora, que não é normal, ou seja, enquanto o mercado acionário está em regiões de medo e extremo medo, o Bitcoin e as outras criptomoedas já estão em estado de ganância. Então a gente tem que tomar cuidado com essa discrepância que a gente está vendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal e, se possível, deixa um comentário também. O que você acha? Você acha que o Bitcoin vai direto romper a máxima histórica ou ele faz algum nível de correção para depois voltar a subir de novo, olhando mais o longo prazo? Obrigado pelo apoio, até a próxima, cuidado, cuide do seu patrimônio, muita responsabilidade na hora das suas operações.